o tema recursos hídricos e saneamento básico. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a presença de todos, certo? E sem mais delongas, a gente agora passa a palavra. Antes de passar a palavra, desculpe, vou apresentar o nosso palestrante, que é o Dr. Diego. Dr. Diego, para quem não conhece ele é graduado em Engenharia de Hidrologia e Ciência de Recursos Hídricos pela Universidade de Buenos Aires e é PhD em Gerenciamento de Recursos Hídricos pelo Instituto Tecnológico de Israel. Atualmente é coordenador de projetos internacionais da Amecuroto. Para quem não sabe, a Amecuroto é a empresa responsável pelo abastecimento de água em Israel. Então, Diego, seja bem-vindo. Mais uma vez, agradeço sua disponibilidade, certo? E fique... Muito obrigado. Olha, você não falou que a minha mulher é carioca, que minha sogra é carioca, isso é mais importante, né? Bom, muito obrigado de ter me convidado para aqui. Vou fazer a... bom, o que eu vou apresentar agora, mas o que fico esperando mais seria a discussão depois. Isso que mais tentar discutir com todas as pessoas que tem aqui. Dá para ver bem? Salomão? Alô? Sim, sim. Eu não, estou olhando só para a tela. Ok. Bom, eu vou falar do setor hídrico de Israel e como é a gestão integrativa dos recursos hídricos aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre a história para poder entender por que Israel se decidiu para fazer uma coisa e não para fazer outra. Eu sempre falo que a diferença entre conhecimento e informação. Se você conhece o processo de como as pessoas pensaram para chegar no final a uma solução, isso é o conhecimento. Se você só pega a solução, é a informação só. E por que falo disso? Porque todo mundo vem agora para Israel para comprar tecnologias. E já há anos que vem aqui, falam, vocês Startup Nation, vocês estão bem-sucedidos no setor hídrico, a gente quer comprar tecnologias para poder atingir as mesmas coisas. E essa não é a solução. Você não precisa a última tecnologia para poder melhorar ou ter um setor hídrico sustentável. Você tem que aprender a escolher qual é a tecnologia que é adequada para você. Então, vamos começar daqui. Então, vocês podem entender que eu falo que o 90, 95% dos problemas do setor hídrico é a gestão. A tecnologia é só 5%, 10%. A gente agora está fazendo as mesmas coisas que 60 anos atrás, mas a tecnologia nos permite fazer isso de uma forma mais eficiente e estamos fazendo isso gastando menos energia, menos dinheiro. Mas são muito poucos problemas que são resolvidos só por causa da tecnologia que a gente tem agora. Ou seja, o mais importante é ter uma gestão boa e também, eu estou falando que não tem soluções mágicas, ou seja, da mesma forma que você pode fazer a gestão dos recursos econômicos na sua casa, dessa forma você tem que começar a fazer a gestão dos recursos hídricos dentro do país. E, em definitiva, a gestão é uma indicação da educação que um país, uma região tem, e esse é o valor que dá a população, que dá para a água. Então, vamos começar daqui. A tecnologia é só um meio. E por que estou falando que o tempo, durante os últimos anos, a gente está investindo muito dinheiro em tecnologia, em startup, tecnologia aplicada de água, mas não é um objetivo. Por isso, novamente, muitas pessoas vêm aqui a Israel para ganhar ou para comprar tecnologias, achando que isso vai resolver tudo. Quando a gente está falando o tempo todo que é um meio e não é um objetivo, nos possibilita resolver outras coisas, mas não é objetivo no fim. Só um pouco para entender qual é o peso e a importância da água em Israel. A criação do Estado de Israel foi no ano 48 e 11 anos antes disso já tinha uma companhia nacional de água, que era a Mekorot, era uma companhia que, por supuesto, não pertencia a Israel,
mas 11 anos depois, com a criação do Estado, passou a ser uma companhia totalmente nacional. É uma companhia governamental e não uma companhia privada. E aqui vocês podem ver a distribuição da precipitação, só para entender. Israel é um país pequeno, só 25.000 quilômetros quadrados. No norte do país, no limite com o Líbano, a gente tem quase 1.000 milímetros por ano de chuva. No sul, aqui no extremo mais no sul, é quase 20 milímetros por ano. A média no todo o país é por volta de 450 milímetros. E essa chuva está concentrada só em 4 meses, entre dezembro e abril, ou março. Então, a gente sempre fala que Israel foi abençoado com a falta de recursos hídricos. Ou seja, por culpa, por graças a que a gente não tem tanta chuva, então a gente teve que aprender a utilizar os poucos recursos que tem. Outra coisa, a gente não tem aqui, se você vê os países aqui, Arábia, tem a Península Arábica, tem Iraque, Irã, os países do Golfo Pérsico, lá tem petróleo. Aqui, por sorte, só nos últimos 10 anos, Israel conseguiu ou achou gás offshore, não dentro do país, não só dentro da terra, no mar, e isso melhorou bastante a parte do setor energético do país. Mas até do ano 2010, toda a energia vinha de fora. Então, para começar um pouco a falar da cultura da água, no ano 48, quando foi declarado o Estado de Israel, os países árabes vizinhos atacaram Israel e Jerusalém ficou no estado de sítio. Ou seja, só podia ser abastecida água através do caminhão, como está vendo aqui. Está vendo aqui, pode ver um chuveiro e como as pessoas recebem água. Esse seria o papel que apresentavam para cada um. Aqui está em hebraico e aqui está a tradução. Isso é como falavam para cada pessoa utilizar em forma eficiente os 10 litros de água que tinha cada pessoa. E, novamente, durante toda a minha apresentação, vocês vão perceber que falo muito sobre cultura de água e cultura de escassez. Essa cultura aqui, essa é a base dessa cultura, de como explicaram para as pessoas no ano 48 a forma de utilizar 10 litros de água. Deixa 2 litros de água para beber, parte de água para cozinhar e parte de água você vai utilizar para limpar a limpeza final da louça. Mas essa água não tem que jogar fora, tem que botar em outra bacia com sabão para deixar em molho a louça que no outro dia você vai limpar com água potável. Essa água você também não vai jogar fora, vai botar dentro de um balde e esse balde vai para limpar o chão ou para um vaso sanitário. Ou seja, aqui só estão explicando como beber água, mas também como reutilizar água. Tá bem? A gente está falando, este é um papel grande, explicado tudo certinho em hebraico. Novamente, a gente está falando de 73 anos atrás. Então, os 4 pilares do setor hídrico israelense, que é o sucesso, são estes 4. A primeira é a lei de medição das águas, que é uma das primeiras leis que apareceram aqui em Israel, é do ano 55, e fala que toda água fornecida ou consumida deve ser medida. E aqui estou falando não só de água de consumo doméstico, também de água para a agricultura. Quando eu falo dessa lei na América Latina, não só no Brasil, também Argentina, Peru, em muitos lugares, todo mundo fala, você quer medir porque você quer cobrar pela água. E lá eu falo que, em realidade, quando se começou a medir em Israel, é porque se fala que se você não mede, você não pode fazer a gestão de uma coisa que você não conhece. Então, durante anos, pelo menos quase 2 décadas, a água para a agricultura era subsidiada, ou seja, não pagavam o preço, o custo real, e igualmente era medida. Tá bem? A segunda lei importante é a lei da água, que veio 4 anos depois, que fala que todas as formas dos recursos hídricos pertencem ao público.
não é privado e deve ser administrado pelo Estado para o bem de todos. Ou seja, não tem, o único que pertence a todos os tipos de recursos hídricos é o público. Ou seria, o rol do Estado é fazer ou administrar isso para o bem de todas as partes do público, não só para um lobby agrícola, não só para a indústria e não só para o consumo doméstico. Uma coisa que está bem, muito interessante nessa lei da água, que fala de todas as formas dos recursos hídricos. Ou seja, aqui também estão prevendo que vai ter outro tipo de recurso hídrico, como, por exemplo, água de salinização, que é água gerada pelo ser humano, ou também o reuso de esgoto. Os efluentes, o esgoto, também é um recurso hídrico que estava contemplado dentro dessa lei. O terceiro pilar, que é bastante mais recente, do ano 2005, que tem só um responsável, tem uma gestão centralizada, tem só um responsável, e depois vou explicar o que aconteceu para poder botar só uma pessoa responsável de tudo, quando tinha quase 10 ministérios que estavam tomando conta da água até 2005. E o último, que não menos importante, um dos mais importantes aqui, que o setor de água é autofinanciado, ou seja, não tem orçamento do Estado. O dinheiro que entra dentro do setor hídrico é utilizado, ou só pode ser utilizado dentro do setor hídrico, e não para outras coisas. Então, vamos a começar pela lei da água. Uma coisa muito importante nisso, quando se começou a fazer essa lei da água, é como se começaram a fazer, como estou falando, que o Estado deve fazer a gestão desse recurso para o bem de todo o público. Então, como você faz para ganhar a confiança de todo o público? Aqui vocês podem ver o maior projeto que se fez em Israel, até um dos maiores até agora, que era trazer água do norte do país, que tem mais chuva, para o sul. Parte era porque no sul tem mais agricultura e porque tem mais população no centro. Quando se acabou esse projeto, que foi no ano 64, trazendo água do Mar de Galileia até a região de Tel Aviv, onde vocês podem ver aqui todo azul é água potável, em vermelho água de reuso, que a gente vai ver agora, de esgoto, e em verde água de desalinização. Mas o que eu quero falar aqui, quando se acabou o Projeto Nacional no ano 64, essa obra era uns 5% do PIB de Israel. A gente está falando de uma obra muito cara em relação à população, para levar 80% da água que estava levando nesse momento, água potável, era para a agricultura. Ou seja, e como falei no começo, nos anos 60, não se pagava quase para água pela agricultura, estava subsidiada. Então, novamente, todo esse processo foi para ganhar confiança e para entender como tem que construir um setor hídrico, ganhando confiança de todas as partes. A segunda coisa que quero mostrar aqui é quando se começou a reutilização de efluentes no ano 89, todo o esgoto de Tel Aviv foi levado para o sul e agora 85% do esgoto é reutilizado, o que significa um pouco mais de 45% do consumo agrícola. Depois vou falar mais profundidade sobre o tema. Então, essa é a maior obra de reuso de Israel, é toda a água de Tel Aviv, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. A gente atuou no 85, o tratamento era com piscinas de arejamento, que eram 200 hectares. O problema é que sempre quando faz uma planta de tratamento de esgoto, você faz fora da cidade, mas a cidade vai crescendo e tem os problemas de cheiro ruim, mosquito e todas as coisas. Então se fez uma planta com lama ativada, só 25 hectares, mas não é só por o problema que tinha com a cidade, sino porque já nesse momento estava convencido de que tinha que reutilizar o esgoto. Ou seja, que o esgoto para a gente não é um problema, sino é um recurso. Eu falo sempre que quando um país entende que o esgoto não é um problema, é um recurso, é como um ponto de inflexão que fala de uma economia.
Aqui vocês podem ver, depois do esgoto é tratado com tratamento secundário, é injectado dentro do aquífero, e aqui vocês podem ver que tem poços de observação e poços de produção. Tá vendo? Estes são os 6 campos de infiltração que a gente tem para recargar água dentro do aquífero. A área dos 6 poços, dos 6 áreas em conjunto é por volta de 1 km². A gente está injectando por volta de 400.000 metros cúbicos por dia, ou que seja 335 milhões por ano, e a gente bombeia a bombagem por volta de 160, porque um 15% mais para evitar que a água que a gente está injectando se misture com água natural dentro do aquífero. A água que é injetada aqui tem 2 propósitos, porque a gente faz isso dentro do aquífero por 2 razões. A primeira, porque a gente está injectando água durante todo o ano, 400.000 metros cúbicos por dia, mas só é precisa dessa água durante uns 5 meses por ano. Então, a primeira é para estocar essa água em algum lugar. E a segunda é parte do tratamento. A água que a gente, na parte superior do aquífero, acaba de fazer o tratamento dessa água, e a água que está bombeando daqui está definida como ocasionalmente potável. Ou seja, é potável, mas tem 2 parâmetros que não são potáveis, que é a quantidade de nutrientes que tem. Tem muito nitrogênio e também tem muito potássio. E por que é assim a coisa? Porque a gente não quer remover todos os nutrientes, já que essa água vai para a agricultura. Tá vendo? Mas você pode beber essa água ocasionalmente sem nenhum tipo de problema. Então, dos 850 milhões que são abastecidos para a indústria, depois de tem uma média de 12% de perdas dentro das redes de Israel, o 65% se transforma em esgoto bruto dos 850, 70, ou seja, 12% não é recuperado depois do tratamento biológico, volta para alguns rios, mas do que a gente faz tratamento biológico, tem 2 tipos de qualidades, em grandes números, tem um pouquinho mais, depois vocês vão ver, mas parte vai para efluente secundário, e parte vai para o efluente terciário. Qual é a diferença entre os 2? O efluente secundário é para uso agrícola restrito, onde a água não pode estar em contato com fruto, por exemplo, e para árvores, por exemplo, para todo tipo de árvores, também para frutas e outras coisas, que a água não está em contato. E o efluente terciário é para uso agrícola irrestrito, e então esse normalmente pode ser utilizado para qualquer coisa, é como água potável. A maioria da exportação da agricultura de Israel para a Europa e para Estados Unidos vem desse tipo de efluente. Em definitiva, 85% do esgoto é reutilizado. O máximo que a gente pode atingir é por volta de 90%, porque sempre vão ficar algumas cidadezinhas pequenas que é muito difícil conectar, quando o reuso é muito mais eficiente fazendo grandes obras de reuso e não pequenas obras de reuso. E então, aqui eu falei que no ano 55 começou a medir a quantidade de água em Israel, o consumo. Esta é toda a história de Israel em números. Em preto, aqui vocês podem ver a população, em milhares de habitantes. No começo do Estado era 800.000, a gente está um pouco mais em cima de 9 milhões. Aqui podem ver números de consumo a partir do ano 58. Ou seja, 3 anos depois que teve a lei, a gente tem dados de consumo em Israel. Em azul é o consumo doméstico, que vocês podem ver que está subindo mais ou menos como a população. A população está crescendo por volta de 1,8% por ano. O consumo industrial é bem baixo, e a agricultura mais ou menos tem a mesma ordem de magnitude durante toda a evolução
da história. Vocês podem ver que no começo, entre 80% e 90% do consumo era agrícola, a gente agora está por volta de 53%. Tá bem? E aqui na azul vocês podem ver o consumo total dentro do país. Tem algumas coisas aqui que eu fiquei marcando. O Aqueduto Nacional foi inaugurado aqui no ano 64, reutilização de efluentes no ano 87, 88, e dessalinização em grande escala no ano 2005, quando a gente já tinha dessalinização a partir dos anos 60, mas no sul do país, em um lugar que estava desconectado da rede nacional. Entre as políticas que foram implementadas a partir do começo de Israel, vocês podem ver, entre os anos 57 e 75, a política era mudança de irrigação superficial para irrigação que seja pressurizada e mais eficiente. E isso era toda a política, de ter uma maior eficiência no uso, porque sabia que o recurso hídrico era limitado. A partir da metade dos anos 70, toda a irrigação já era pressurizada e se começou com a utilização de água salobre para distintos tipos de cultivos. E a partir dos anos 80, então começou a última parte, que seria a reutilização de efluentes, mas, novamente, isso foi depois de fazer todas essas coisas. Não começou diretamente com a reutilização, e depois de fazer uma irrigação pressurizada e ter maior eficiência no uso. Então, se a gente está falando do consumo agrícola, por tipo de fontes, este é o consumo total em preto, a partir do momento que começou o reuso, é azul, água potável, em este tipo de verde, água de efluentes reutilizados, e em vermelho, é água salobra. Então, vocês podem ver como vai caindo o consumo de água potável e vai crescendo o uso dos efluentes, que já passaram o consumo de água potável. Isso é possível porque, quando eu falei que no começo dos anos 60, 80% da água era para a agricultura. Já nos anos 80, o 67% da água era para a agricultura, e a gente agora está por volta quase 50%, 54%. Então, se a gente fala desses números, o reuso de efluentes seria considerável. Quando tem um país que 80% de água é para a agricultura e só 20% para consumo doméstico, se você reutiliza a metade do que consome para consumo doméstico, está falando só de 10% do consumo total, que é muito pouco o que pode influenciar dentro do consumo agrícola. Então, uma coisa que é importante aqui em Israel é como se define quanta água é utilizada para a agricultura. Quando um agricultor novo vem e quer conectar na rede ou quer utilizar água de um rio ou água do subsolo, ele precisa ter uma licença, uma permissão para utilizar da autoridade de água, e isso se define, ou seja, a autoridade tem que definir quanta água tem para dar para ele. Esse é o que primeiro se verifica, qual é o tamanho da terra, da fazenda que ele tem, em que região geográfica se encontra, ou seja, qual é a evaporação que tem lá, que temperaturas e tudo, mas o que vai definir, em realidade, quanta água vai dar para ele é que disponibilidade de recursos hídricos tem na região. Se falam que não tem, então vão falar, olha, não tem para você, tenta possivelmente o ano que vem, ou daqui a 2 anos. Ou seja, o recurso, o parâmetro limitante sempre em Israel é a disponibilidade de recursos. Não é que uma pessoa vai ver um fazendeiro, vem e quer fazer, não sei, quer cultivar algodão, ou maíz, ou que seja, ou milho, então ele vem e vai pedir a quantidade de água que precisa. Não é assim. Aqui se define quanta água pode dar para ele, se põe um medidor de água e se vai falar qual é o preço, e de acordo a isso, o agricultor ou fazendeiro vai fazer o que ele acha para poder, cobrir os custos da água e poder ganhar dinheiro. Então, o terceiro pilar, como falei antes, a gestão descentralizada, tem só um responsável, que é o diretor da autoridade de água. Como falei, até o ano 2005 tinha muitos ministérios, então se chegou no ano 2005 a
dar para cada uno de esos ministerios relevantes que estaban en conexión con la gestión de los recursos hídricos hasta ese momento, dieron un voto dentro del directorio de autoridades de agua. Entonces, tem Ministerio de Agricultura, Energía y Agua, Ministerio de Interior, Ministerio de Medio Ambiente, de Finanzas, y también tem representantes públicos. Uma coisa que é interessante é que depois de que toma a decisão o diretório, o único que é responsável é o diretor da autoridade de água, que é também quem preside esse diretório. Então, a gente tem a autoridade de água, Mecorot, como Companhia Nacional de Água, a gente abastece água até a entrada da cidade e a maioria da água para a agricultura. A gente abastece por volta de 75% de toda a água. Dentro da cidade, as corporações tomam essa água que a gente abastece e às vezes tem também fontes próprias e fazem o abastecimento dentro da cidade. Então, até o ano 2005, quem abastecia a água dentro da cidade eram as prefeituras. O problema era que quando se pagava dinheiro para as prefeituras, o dinheiro não ia só para o sector hídrico, ia para outras coisas. Então, por isso se decidiu o último pilar, que seria que o setor de água é autofinanciado e que o setor água hídrico de Israel é fechado. O que quer dizer que é fechado? Que não tem todo o dinheiro que entra dentro do sector, só pode ser utilizado dentro do sector hídrico. Então, a gente não depende do orçamento do Estado. 30% da conta de água, seja água agrícola ou água doméstica, por volta de 30% é para novos projetos. Então, a gente já sabe que o setor hídrico em Israel tem por volta de uns 750 milhões de dólares por ano para projetos novos. E se a gente precisa mais dinheiro, a gente pode também pedir algum tipo de empréstimo de bancos e isso a gente pode ganhar com um juro muito baixo porque tem uma forma de pagar. Então, o preço da água é uniforme em todo Israel, ou seja, um preço para uso doméstico e um preço para uso agrícola. Todos os custos são divididos pela quantidade de água que é fornecida e, como falei antes, inclui o desenvolvimento de projetos futuros no setor. Então, seria um exemplo, estou dando o preço, a composição do preço da água nos últimos 2 anos. O preço da Mecoró dentro do preço total é 20%. Estou falando do preço para uso doméstico. As corporações, que seria todo o abastecimento dentro da cidade, é 45%. A incidência de água desalinizada, que tem algumas companhias que são, a maioria são companhias privadas que vendem para Mecoró e para a autoridade de água a água, é 15%, e o tratamento do esgoto é 20% dentro disso. Ou seja, se a gente aumenta a quantidade de água desalinizada, como vou mostrar depois, de acordo com o plano diretor de Israel, a composição do preço da água vai mudar. Uma coisa que é bem clara aqui, que como a gente está botando todos os custos de produção dentro do preço da água, então parte do país está subsidiando outra parte. Levar água ou abastecer água para Tel Aviv é mais barato que levar para Jerusalém, que está uns centos de metros em cima do nível do mar, que tem que bombear a água bem para cima. Então, o que seria a corporação de Jerusalém é subsidiada por as corporações de lugares onde o custo de abastecimento é menor. Mas, em definitiva, todo mundo paga a mesma coisa. A ideia, a mesma filosofia com o preço para a agricultura. A água no norte do país é muito mais barata que a água no sul, mas o agricultor no norte ou no sul vai pagar exatamente a mesma coisa. Ou mesmo se você pega um agricultor que tem um poço dele, um furo,
com um medidor de água, ele também vai pagar exatamente o mesmo preço pela água que paga uma pessoa no norte do país ou no sul do país, que é abastecida pela rede de Mecoró. Nesse caso, os custos de capital e o custo de manutenção e de operação são reduzidos dentro da tarefa da água. Mas, em definitiva, ele vai pagar, o custo para ele vai ser exatamente a mesma coisa. Então, este é o preço da água em dólares por metro cúbico, tomando em conta também o IVA. Vou começar com o preço daqui embaixo, que é o preço do uso doméstico. Como falei, a gente tem medidor por cada apartamento, tem um medidor, e está definida aqui uma quantidade básica de 3,5 metros cúbicos por pessoa por mês. Isso com um preço de um pouco mais de $2. Se um apartamento tem que saber quantas pessoas estão registradas para saber qual é a quantidade básica que tem com essa tarefa. O default seria que tem 2 pessoas, ou seja, que seria 7 metros cúbicos por casal por mês com esse preço. Se você usa mais que isso, então está pagando quase $4 por metro cúbico. Esse é o único incentivo para que as pessoas também possam inscrever a quantidade de pessoas que estão morando em cada família, em cada apartamento. Aunque aqui é bastante automático, de acordo ao registro, seria do cartório que tem. O segundo preço que vocês têm aqui é o preço da agricultura. Novamente, quando eu falei que para um agricultor põe um medidor de água, falam também quanto ele pode utilizar, que é o que se chama quota ou parcela, tá bem? Até a parcela que ele tem, água potável, ele vai pagar um pouco mais, de quase 80 centavos de dólar. Se ele usa um 10% mais dessa parcela, ele vai ter que pagar $1,20, e usando mais do 10% já está quase o dobro, ou seja, $2. Ou seja, aqui o preço é uma ferramenta de gestão. Normalmente, como o recurso é limitado, então o preço aqui, e essa forma de pular de um preço para um preço muito mais alto, é para poder evitar o consumo de muita água. A água de Shavdan, a água que mostrei antes de Tel Aviv, aqui vocês podem ver que o preço de água desse tipo, que é ocasionalmente potável, é a metade do preço da água potável. Mas se você usa mais da parcela que você recebeu, você está pagando quase como água potável. Isso foi uma forma de convencer os agricultores de reutilizar essa água nos anos 80. A primeira foi por esse preço, que a metade, se você passa para este tipo de água, você vai pagar a metade da água potável. A segunda, para cada agricultor que recebeu esse tipo de água, fala, olha, por cada metro cúbico que você libera de água potável, você vai receber um 20% mais em água de reuso. Essa era a segunda. A terceira, essa água tem nutrientes, então você vai ter que utilizar menos fertilizantes. E os fertilizantes também é dinheiro. E a quarta, que é uma das mais importantes, a gente pode garantir essa água para você. Ou seja, a gente tem um contrato com os agricultores, e o agricultor sabe quanta água vai receber e qual é a qualidade. Então ele pode planejar qualquer coisa que ele quer cultivar, porque ele sabe qual é o preço, quanta água vai receber, então ele vai saber, pode estimar quanto vai ser a produção que vai ter. O nosso maior problema agora é que a gente não tem mais água de esgoto, quando tem muitos agricultores que agora estão, não vou falar implorando, mas que eles gostariam de ter mais deste tipo de água. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, tem outras qualidades de água de fluente, como mostrei antes, secundária, e cada um vem com outro tipo de preço. O que eu quero falar é que você não precisa tratar a água de esgoto com maior qualidade, quando tem outros tipos de qualidades que pode também dar bons resultados. Então, esse tipo de estrutura de preços uniformes incentiva e permite a introdução de novas tecnologias. Normalmente, isso é porque não todo mundo, não só quem está utilizando a tecnologia está pagando pela tecnologia,
Não sei por que está indo para frente. Também permite a introdução de recursos hídricos mais caros, como desalinização, porque não só quem tem desalinização está pagando por isso. E a terceira, como mostrei antes, é que a gente pode também trazer dinheiro mais barato. E cada vez que a gente sai para os bancos para pedir empréstimo, tem também fila de bancos que querem dar empréstimo para nós. A gente tem por Standard & Poor's está definido como AAA. Ou seja, que tem muita boa consideração financeira. Então, se a gente vê a distribuição dos recursos hídricos no ano 2005, o 71% era água natural, água de esgoto tratada era um 15% e água de desalinização era um 5%. Agora a gente está uns 50% só água natural, 20% água de esgoto tratada e 22% de água de desalinização. E se a gente começa a olhar para o plano diretor de Israel do ano 2005, a gente, por culpa do climate change, da mudança do clima aqui, do aquecimento global, a gente vai ter menos água natural nessa região, a gente vai ter que reutilizar ou utilizar mais água de desalinização, de água de mar e de água salobre, e os efluentes vão ir aumentando de acordo ao aumento da população. Como falei, a população aumenta 1,8 por ano, é a quantidade que vai aumentar. Então, se a gente vê, seria como o bolo aqui com a distribuição, o 40% da água no ano 2050 vai ser água de desalinização, um pouco mais de um quarto vai ser água de efluentes tratados e um pouco menos de 30% vai ser água natural. Mas vocês podem ver que aqui a água natural era 1.200 milhões por ano e aqui já por volta de 1.000. Então, quando a gente está fazendo trabalhos de plano diretor na Índia, em 2 lugares, e o maior problema que a gente achou trabalhando com o câmbio, ou seja, mudanças climáticas, não é que a gente vai ter mais ou menos chuva. O maior problema é que vai ter um aumento da variação entre um ano e outro. Que a gente fala standard deviation, variança, entre um ano e outro. Aqui um estudo que a gente fez lá na Índia, vocês podem ver que a média está subindo um pouco, mas o maior problema é como está aumentando essa amplitude. Ou seja, vai ter mais anos com eventos extremos, que isso se traduz em mais anos com enchentes ou inundações e mais anos com secas. Isso que faz aumentar a incerteza que naturalmente a gente tem quando está planejando o setor hídrico em qualquer lugar. Então, esse aumento da incerteza, eu acho que uma das formas de reduzir essa incerteza é através da tecnologia. Por quê? Porque quando a gente tenta utilizar tecnologias em lugares onde o custo da água é zero, o agricultor paga zero, é muito complicado convencer ele de utilizar ou ser mais eficiente com o uso de água. A única forma de convencer é se fala, olha, quando vai ter pouca água no futuro, você vai ser menos vulnerável a esse câmbio climático, porque você vai ser mais eficiente com o uso de água. Essa é a única forma que acho que pode tentar convencer agricultores, não estou falando só América Latina, mas também em distintos lugares de Ásia, a poder reutilizar e ser mais eficientes com o uso da água. Então, sempre tem que, como o setor agrícola, hídrico é dinâmico, a gente tem que pensar muito em que seria uma filosofia de gestão que tem que ser adaptada com o momento. Ou seja, as leis que a gente tinha 70 anos atrás ainda são válidas, mas o tempo todo estão sendo adaptadas para estar mais adequada com o nosso tempo. Então, em resumo, a gente tem, o que aconteceu em espanhol, a gente tem que conhecer os recursos, definir exatamente quais são os objetivos do setor, planejar em curto, médio e longo prazo,
tem que reduzir de muitas formas a incerteza, implementar políticas claras e em forma gradual, educar, que é uma coisa muito importante, capacitar e também executar. E por que estou falando de executar? Porque América Latina e África são a maior concentração de estudos de factibilidades que existem. Se você vai para o Banco Mundial, para o BID, você vai ver uma quantidade de projetos que se fez um estudo de factibilidade de 20 anos atrás, 30, mas nunca foram feitos. De Israel foi bastante mais pragmático. Não se fez o melhor projeto, mas se fez o projeto no momento que tinha que ser feito. E como a gente sabe, os problemas de água com o tempo não ficam sendo resolvidos automaticamente. A situação é pior, no melhor dos casos fica igual, mas nunca vai ser melhor. Então, como resumo este era... Desculpa. Já em resumo, Israel, como falei no começo, foi abençoado com a falta de recursos hídricos, e por isso se gerou que é chamada cultura de água da escassez. Isso, em realidade, influenciou na educação e também o que seria, em definitiva, a política pública de gestão. Essas são as três coisas mais importantes dentro de toda a gestão dos recursos hídricos, mas todo isso está basado na confiança que tem entre todas as partes. Ou seja, se o povo não confia no governo e no setor agrícola, não confia também exatamente os dirigentes, o que tem os ministros, então nunca vai poder avançar na gestão do recurso.